Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O Supremo Tribunal Federal acaba de definir quem é o Supremo Ministro de toda a Corte. O embate entre os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes sobre a prisão de Fernando Collor acabou com a vergonha de Gilmar Mendes. Ele tinha pedido vista para o caso e depois da votação online, todos acabaram votando a favor de Alexandre de Moraes para manter a prisão de Fernando Collor. Ou seja, eles não ouviram o que o Gilmar Mendes tinha pedido. Diante disso, o pedido de afastamento de Moraes para zelar pela própria saúde mental é protocolada no Supremo Tribunal Federal e que, claro, pegou muitos amigos do ministro, muitos ministros da própria corte de surpresa. É isso que eu quero mostrar para vocês e, claro, deixem o seu like, pessoal, se inscrevam, vamos fazer o nosso canal crescer para que todos fiquem sabendo de toda a verdade e divulgar, propagar a verdade para aquelas pessoas que ainda acreditam que o PT, a esquerda, vão fazer alguma coisa. Pessoal, o advogado Paulo Faria defendeu, defensor do ex-deputado Daniel Silveira, acionou o Supremo Tribunal Federal para afastar o Alexandre de Moraes do seu cargo definitivamente. Segundo Faria, o afastamento seria necessário para que Alexandre de Moraes pudesse zelar pela própria saúde mental. Olha isso. O advogado alegou que o ministro teria adotado comportamentos inadequados e ilegais, além de protagonizar violações recorrentes à legislação, perseguições veladas, falta de empatia e explosões de temperamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no entanto, entendeu que o pedido não reunia condições para avançar. De acordo com sua decisão, a solicitação de Faria seria de difícil compreensão, e ele diz assim no seu pedido: a petição inicial não apresenta elementos que permitiria a clara identificação de controvérsia, nem vem acompanhada de provas que justifiquem as alegações. Eles ainda ressaltaram que o caso se enquadra na súmula número 606 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não cabe habeas corpus originário no tribunal pleno contra decisões da turma ou do próprio plenário. Essa contestação a Alexandre de Moraes já vem acontecendo há alguns dias e, claro, Paulo Faria também argumentou que atos de Alexandre de Moraes teriam provocado incidentes diplomáticos com países estrangeiros, citando episódios com suspensão do X no Twitter, no Brasil, em agosto do ano passado, o que teria repercutido nos Estados Unidos e, claro, pegou todos de surpresa e uma imagem negativa da corte, onde a deportação, a negativa da deportação de um traficante para a Espanha também, deixou a corte abalada. O advogado ainda destacou as críticas publicadas pela revista britânica The Economist, que, segundo ele, escancararam o autoritarismo de Moraes em diversas reportagens na última semana. Em suas palavras, comportamentos motivados por impulso sem respaldo jurídico e atitudes marcadas por inadimplência e implicância, birra ou até sadismo não deveriam ser tolerados no Supremo Tribunal Federal. Faria também defendeu que o ministro seja submetido à avaliação médica independente para verificar eventuais desvios de conduta. Até mais do que claro que as sanções que Moraes podem ser colocados a ponto de partida para colocar um fim em toda a cruel perseguição que atinge o Brasil. Tudo leva a crer que em breve as liberdades do ex-presidente Bolsonaro e seus aliados serão surrupiadas. Querem esconder a todo ponto tudo o que aconteceu em 2022 e desbancar a oposição e a direita no nosso país. E aí, pessoal, o que eu disse no começo reflete tudo isso que está acontecendo. Depois que o Alexandre de Moraes desbancou o Gilmar Mendes, que é o mais antigo ministro da corte hoje, ele mostrou quem realmente manda dentro do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Por algum motivo, o ministro Gilmar Mendes não gostou da decisão
do ministro Alexandre de Moraes no sentido de determinar a prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor. Assim, o decano do Supremo Tribunal Federal ensaiou uma reação, pediu destaque no caso para levar a sua decisão no plenário. Flávio Dino, ministro comunista, desde que tomou posse, já é aliado de primeira hora de Alexandre de Moraes e, portanto, no momento em que o caso foi encaminhado para o plenário virtual, imediatamente acompanhou o relator, computando 2 votos pela manutenção da prisão de Collor. Gilmar, então, como dito, pediu destaque. Pois bem, após o pedido de destaque de Gilmar Mendes, outros 4 ministros simplesmente ignoraram a iniciativa do decano e apresentaram seus votos. Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Dias Toffoli. Com um placar de 6-0, a questão estava decidida. Gilmar reconheceu a derrota e retirou o destaque. Ou seja, o alexandrismo reina no Supremo Tribunal Federal e isso fez com que ministros do Supremo Tribunal Federal passassem a dizer, entre linhas, que sim, Alexandre de Moraes é quem manda no Supremo. E diante do caso de Débora, onde Alexandre de Moraes mais uma vez decidiu o futuro de uma brasileira que simplesmente pichou uma estátua com batom, Michele Bolsonaro exaltou e levantou Fux em um julgamento no Supremo. Isso mesmo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro utilizou das suas redes sociais para criticar duramente a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que condenou a cabeleireira Débora Rodrigues a 14 anos de prisão, mas Michele elogiou a postura do ministro Luiz Fux, destacando-o como o único juiz de carreira entre os integrantes atuais do Supremo. Em uma série de publicações nos stories do Instagram, a presidente nacional do PL Mulher lamentou o desfecho do julgamento, mas ressaltou que o posicionamento mais moderado de Fux, que havia proposto uma pena de apenas 1 ano e 6 meses para Débora, manifestante conhecida pelo batom, veio do ministro Barroso. Michele também direcionou críticas à ministra Carmen Lúcia, integrante da primeira turma, e ela disse o seguinte: não era o que desejávamos, mas a postura do ministro Fux, único juiz de carreira, foi a mais sensata do que a dos outros ministros, incluindo a de uma ministra mulher. Uma fagulha de bom senso. Parabéns, ministro Fux, por sua decisão, contrariando as demais. Que Deus toque os corações deles também, escreveu ela. E nós sabemos que a decisão dos ministros não vai mudar antes do dia 5 de maio, e é isso que algumas pessoas estão esperando. Vocês acham mesmo que algum dos ministros do Supremo vai voltar atrás nessa decisão? Se eles voltarem atrás nessa decisão, o Supremo acaba. E para eles isso é um fim que não vai acontecer. Eu já volto com mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações.